Karol Wojtyla, na obra Amor e Responsabilidade, baseando-se na citação de Kant, ele baseia aí boa parte da sua argumentação na obra Amor e Responsabilidade, que é essa aqui. É uma obra excelente. Nela, Karol, ele trata de maneira, usando a filosofia, uma abordagem aí tanto para crentes, acessível para crentes, para cristãos e para não crentes também. Então, uma abordagem que ele vai utilizar por base de argumentos filosóficos. Qual é a relação que nós devemos ter com a outra pessoa? No caso, dentro dos relacionamentos entre homem e mulher. E essa argumentação de Wojtyla é baseada no quê? Tem uma citação de Kant que ele usa e ele vai o quê? Trabalhando esse pensamento em seus vários desdobramentos e aprofundando de acordo com a norma personalista. Qual que é a conduta correta nos relacionamentos entre as pessoas? Não só no campo afetivo, não só no campo entre relacionamentos, mas isso se aplica ao relacionamento de todas as pessoas. Mas é que o campo afetivo do relacionamento entre homem e mulher é uma área que o Wojtyla se aprofundou e é uma área que, muito frequentemente, as pessoas acabam agindo de forma inadequada no sentido de não tratar o outro como uma pessoa. E eu já vou explicar o que seria isso. Então, qual é a citação de Kant que é utilizada aqui no decorrer dessa obra? É a seguinte: age de tal modo que nunca trates outra pessoa simplesmente como um meio, mas sempre também como o fim da tua ação. Então, muitas vezes nós vemos nos relacionamentos, hoje, seja namoro, noivado ou casamento, que as pessoas não tratam o outro como se fosse uma pessoa. Elas usam o outro como um meio para atingir um determinado fim. Qual que é a finalidade em muitos relacionamentos? É a busca do máximo de prazer que eu posso ter, adquirir com aquela pessoa, o máximo que eu posso usar ela e adquirir com base nisso prazer, e evitar ao máximo o sofrimento. Então, essa é a característica de muitas ações e você não está imune a isso. Por mais virtuoso que seja o seu relacionamento, você é tentado a agir dessa forma. Então, você tem que ter o quê? A consciência, a maturidade e desenvolver as virtudes necessárias para que você, cada vez mais no seu relacionamento, tenha esse olhar que consiga contemplar a pessoa humana que está diante de você não como um objeto, como uma pessoa dotada de livre-arbítrio, dotada de vida interior, uma pessoa dotada da busca pelo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, e não apenas reduzi-la a algo para obter uma satisfação. E não é só nesse nível mais, vamos dizer assim, mais vulgar. Tem também outras formas que a gente usa o outro que não são tão aparentes assim, que não são tão patentes. Como, por exemplo, a pessoa que usa a outra só para obter um prazer sexual e não está nem aí para a questão afetiva, para a questão de querer realmente o bem do outro. A pessoa só está querendo a satisfação própria. Então, isso é um exemplo assim, evidente, a gente nem precisa falar muito sobre esse tipo de exemplo. Mas tem outros casos que a pessoa, em atos menores, acaba usando o outro. Seja pela questão do olhar, a questão de você olhar o outro apenas como alguém que está aí para ajudar você a resolver certos problemas, ou um tipo de comportamento que busca o quê? Apenas um certo consolo, uma certa companhia. Não está errado você desejar isso, mas está errado você observar e você agir com aquela pessoa simplesmente como se ela estivesse ali apenas para atender esses desejos seus. Então, Wojtyla, no Amor e Responsabilidade, nas primeiras páginas desse livro, ele fala das características da pessoa humana. Então, ele começa fazendo essa distinção do que é uma coisa, o que é um indivíduo e o que é a pessoa. Quando nós vemos uma pedra, um objeto inanimado, nós falamos o quê? Podemos chamar de coisa, tira essa coisa daí. Mas você não chama de coisa um animal, você não chama seu
gato, seu cachorro, de coisa, a não ser que seja esse o nome dele. Então, nós temos aí essa diferenciação. Então, objeto inanimado, animal, mas para os seres humanos, nós não chamamos os seres humanos simplesmente como indivíduos, como indivíduo animal. Ah, aquele cachorro específico, aquele indivíduo. Nós falamos de outras pessoas com esse termo justamente, pessoa. Esse termo não é aplicado aos animais, não é aplicado aos objetos inanimados. Então tá aí algo, vamos dizer assim, uma categoria exclusiva do ser humano. Há também pessoa divina, pessoa angélica, mas aqui a gente não vai trabalhar com isso, apenas no âmbito aí da pessoa humana. Então, o que diferencia o ser humano, que é uma pessoa, dos animais? A questão, uma dessas diferenças é a questão do livre-arbítrio, que a pessoa, ela pode escolher o que ela quer realizar, mesmo indo contra os seus instintos ou as suas necessidades mais básicas. Então, o cachorrinho, quando ele tá aí, a cachorrinha quando tá no cio, o cachorrinho que também quer cruzar com ela, ele não vai parar e pensar assim, opa, mas ela tem um outro cachorrinho e eu tenho uma cachorrinha e eu quero ser fiel a ela, eu não quero traí-la. Não, se eles estão no cio, independentemente cachorro se já viu na vida ou não, vai lá e vai cruzar com ela. Mas a pessoa humana, mesmo tendo desejo sexual por outra pessoa, ela pode ir contra esse desejo, pensar, não, mas eu vou ser fiel à minha esposa, eu não vou traí-la, mesmo que eu tenha esse desejo. Porque ela vê um bem maior na fidelidade e vê um mal na infidelidade. Então essa é uma das diferenças. Outra delas é a questão da vida interior. O ser humano, ele tem uma interioridade. E nessa interioridade, nós conseguimos perceber isso pelas próprias buscas do homem por aquilo que é verdadeiro, bom e belo. Então, a pessoa humana, ela é capaz de contemplar o belo. Ela é capaz de buscar a verdade, de reconhecer a verdade. E ela é capaz de não só refletir sobre quais são os bens e qual é o bem superior que eu devo buscar, mas ela também é capaz de, pela sua vontade, essa própria característica que é própria da pessoa humana, essas duas faculdades que são exclusivas dos homens, dos anjos e de Deus, que é a faculdade da inteligência e a faculdade da vontade. Então, pela inteligência, por essa faculdade intelectiva, o homem é capaz de buscar e contemplar o verdadeiro, e pela sua vontade, ele é capaz de realizar aquilo que é bom. Então, ele, com a inteligência, vê o que é verdadeiro e bom, e pela vontade, ele se inclina em direção àquilo. E outra característica do ser humano é que ele também é incomunicável, inalienável. O que isso significa? Significa que não é porque eu quero que aquela pessoa faça uma coisa que ela vai fazer. Então eu não posso coagir o outro nesse sentido. Então não é só porque eu desejo, vamos supor que eu queira fazer tal coisa, eu quero que aquela pessoa faça também. Só porque eu desejo aquilo, não significa que a outra pessoa vai fazer. Então, nesse sentido que ela é inalienável, isso está relacionado também com o livre-arbítrio dela. Então, o ser humano é um ser racional, como Boécio mesmo definia naquela sua sentença clássica, né? O homem é um indivíduo de natureza racional. Ele tem livre-arbítrio, ele é inalienável ou incomunicável, ele tem vida interior e ele tem também essas faculdades da inteligência e vontade que estão aí associadas nessa busca pelo verdadeiro, pela busca do bom e realizar o bem. Então, a partir dessa distinção de algumas características próprias da pessoa humana, o que nós temos que considerar agora? A questão de o homem como sujeito, aquele que faz a ação, e o homem como objeto, que sofre a ação. Então, todo mundo é sujeito e objeto. Por exemplo, eu estou com uma pessoa e eu, de repente, vou lá e abraço ela.
Então, eu estou sendo o sujeito da ação e aquela pessoa está sendo o objeto da ação, está recebendo meu abraço. Ao mesmo passo que eu também posso ser objeto da ação de outra pessoa. Só que qual que é o modo de agir de forma correta com relação nisso, nessa relação sujeito-objeto? Então, aí que nós pegamos essa expressão que eu disse de Kant, que trata o outro de outra forma que não reduza, que não seja simplesmente um meio, e nós devemos o quê? Considerar que a questão do fim, porque a outra pessoa também tem uma finalidade, ela busca algo. E, no caso, a minha finalidade não deve se sobrepor e anular a finalidade da outra pessoa, que é a busca pelo bem. Então, se nós considerarmos Deus, até Deus não faz isso com o ser humano, porque Deus se revela para o ser humano. Mas Deus não faz uso da sua força para obrigar o ser humano a crer nele e a amar nele. Então, o próprio Deus não pode fazer isso. Ele não pode obrigar o ser humano a amá-lo. Ele não pode forçar o ser humano a fazer algo que negue o seu livre-arbítrio. Então, Deus convida. Cabe ao homem aceitar ou não esse convite. Então, se Deus não faz isso com nós, muito menos nós temos o direito de fazer isso com outras pessoas. Então, o amar é oposto ao usar o homem. Porque se eu estou usando ele como meio, eu vou estar o quê? Eu vou estar negando esses valores fundamentais que são intrínsecos na natureza humana. O livre-arbítrio, essa questão da incomunicabilidade da pessoa e da busca dela pelo bem. Então, a relação que é adequada entre o homem e a mulher, qual é? É a relação em que duas pessoas livremente se submetem a um determinado fim. O que seria isso? Qual que seria a relação dentro do campo afetivo que nós conseguimos associar duas pessoas na busca de um bem? Propriamente no casamento. Porque no casamento, nós temos duas pessoas que livremente elas aceitam ter um pacto conjugal para toda a vida, com fins iguais para ambos. No sentido que no casamento, qual a finalidade do casamento? O fim unitivo e o fim procriativo. A questão de eu desejar o bem do outro e eu amá-lo, dessa maneira, desejando não a minha própria satisfação, mas o bem do outro. E a questão da abertura à vida. Então, duas pessoas livremente aceitam essa união e se submetem a esse mesmo fim. Então, aí nós temos um campo que tem uma relação que cada um vai agir conforme a natureza da pessoa humana, vai considerar e vai agir conforme a própria dignidade e o valor da pessoa humana. E aí nós temos que refletir posteriormente sobre como que nós podemos agir dessa forma a buscar o bem do outro. São Tomás de Aquino, ele fala da benevolência. O que seria a benevolência? Seria eu buscar o bem do outro e não o meu bem. Tanto é que tem aqui, inclusive, em uma das anotações desse livro aqui, diz, não basta desejar a pessoa como um bem para si mesmo. É preciso, além disso, e sobretudo, querer o bem para ela. Esta orientação da vontade e dos sentimentos, altruísta por excelência, é chamada por Santo Tomás de amor benevolente ou simplesmente benevolência. O amor de uma pessoa por outra deve ser benevolente, para ser verdadeiro. Caso contrário, não será amor, só egoísmo. Então não basta desejar a pessoa como um bem para si. Não, eu estou com ela porque isso faz bem para mim. Não, eu preciso esse amor desinteressado. Eu quero o bem do outro. Eu quero que ela tenha uma vida plena. Eu quero que ele tenha uma vida plena. Então isso seria benevolência. E como nós podemos desenvolver esse amor? Então isso é tópico para as próximas aulas. Caso você tenha gostado, eu peço por favor que curte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que eu estou fazendo uma série de aulas tratando sobre a teologia do corpo e o amor no campo do relacionamento visando o matrimônio, o casamento. Então, para você que é noivo, para você que namora, para você que é solteiro ou casado,
O tema da teologia do corpo ela é muito importante e ela é fundamental para o entendimento de como deve ser a relação entre o homem e mulher. Então, sou Vinícius Fila, um abraço e até a próxima aula.